Estamos retornando ao escritório Sabedote Advogados para esclarecer ainda mais a classe dos professores através da campanha do Simpro. A saúde do professor está no limite. Vamos buscar mais informações, esclarecimentos para você, professor, através da doutora Deise Weber, nos explicando ainda mais sobre o excesso de número de alunos na sala de aula, a falta de exames periódicos e eficazes, a medicina psicológica preventiva nas escolas e universidades, a falta de remuneração das atividades esta classe do professor, entre outros assuntos que a gente vai abordar para você aqui no TV Top. Inicialmente, doutora Deise, perguntamos como o Sindicato dos Professores atua na defesa da saúde dos professores. Então, o Sindicato dos Professores é composto por professores, funcionários de escolas, de universidades, que fazem um trabalho não remunerado, totalmente abnegado na defesa da saúde e dos direitos dos professores. Então, esses membros participam de assembleias, reuniões, viagens, muitas vezes deixam do convívio com a própria família para estarem atuando na defesa dos seus pares. E, nesse momento, nós estamos, então, enaltecendo as qualidades e as diversas prerrogativas que tem o sindicato na defesa da saúde dos professores e dos demais direitos. Por que seu interesse na questão da saúde dos professores? Certo, porque eu sou advogada do Sabedote Advogados, nós prestamos assessoria jurídica ao Sindicato dos Professores e essas questões da saúde são sempre trazidas pelos professores que nós atendemos, é um assunto novo, a sociedade também não deu a devida importância à questão da saúde dos professores, a sociedade, eu diria até que não imaginava que os professores estivessem passando por tantos desgastes. E agora a sociedade como um todo está tendo que enfrentar essas questões. E hoje vocês estão desenvolvendo algum estudo nesta área? Sim, eu estou finalizando o mestrado em Direito Ambiental e Relações do Trabalho. E a nossa tese de dissertação é o meio ambiente de trabalho dos professores, onde eu vou esmiuçar essas questões dando todo o enfoque jurídico. Doutora Deise, quais são as doenças que mais acometem os professores e que estão relacionadas ao trabalho? Marcos, nós temos as doenças de fundo psicológico, como a síndrome de esgotamento profissional ou síndrome de Burnout, que se trata de uma verdadeira epidemia. Infelizmente, os professores, quando estão acometidos dessa doença, sentem que não têm mais condições de continuar nas suas tarefas, sentem-se completamente esgotados. Também nós temos a síndrome do pânico, além de outras doenças, como lesões por esforços repetitivos, uma vez que os professores usam muito o quadro e corrigem provas, a síndrome de impacto no ombro, tendinites, cistos sinoviais, calos na voz, eu acredito que é mais nesse sentido. E o que o professor deve fazer quando sente esses sintomas? Bom, além de buscar auxílio médico, o professor deve buscar o Simpro e os advogados da sua categoria, que vão poder lhe dar o melhor encaminhamento jurídico. Doutora Deise, a senhora como advogada e mulher, pode dizer que as mulheres estão tendo avanços na obtenção dos seus direitos? Nem somente por ser advogada e mulher, né? Mas também pelo fato de que a maioria dos professores, a qual nós assessoramos, é composta por mulheres, que o direito das mulheres é do nosso profundo interesse. E nós temos observado, sim, importantes avanços nos direitos da mulher, como os alimentos gravídicos e a nova licença maternidade, que foi estendida de 4 para 6 meses. Esse ponto é super interessante para você e para esclarecimento. Como funcionam os alimentos grafídicos? Antigamente, as mães só poderiam cobrar alimentos para os seus filhos depois que eles nascessem. Agora, a lei federal assegura o pagamento desde a concepção. O que isso significa? A mulher grávida pode acionar o pai da criança para que ele pague pensão
de alimentos, a fim de assegurar alimentação especial, assistência médica, psicológica, exames complementares, parto, além de outras, como o pagamento do enxoval da criança. E como a futura mamãe pode fazer para buscar esses alimentos grafídicos? Então, Marcos, a partir de 2010, todas as trabalhadoras, mães biológicas ou adotivas da iniciativa privada, cuja empresa estiver inserida no programa Empresa Cidadã, elas terão direito a 6 meses de licença maternidade, que antigamente era apenas 4 meses. Isso se justifica porque os índices oficiais apontam que a amamentação regular por 6 meses reduz as chances de a criança contrair pneumonia, anemia e outras doenças. E este programa Empresa Cidadã garante benefícios às empresas que o aderirem. Daí a importância social e a vantagem que o setor econômico tem ao aderir a este programa. Todos esses esclarecimentos que você está tendo hoje aqui junto ao escritório Sabedote Advogados, doutora Deise, mais alguma informação para o telespectador? Nós procuramos ocupar este espaço para prestar esclarecimentos necessários, mas como o espaço é curto, Marcos, nós gostaríamos de deixar o nosso e-mail para que as pessoas possam nos sugerir algumas pautas ou, se tiverem outras sugestões ou pedidos de esclarecimento, podem mandar para a gente. O nosso e-mail é emsabedote@via-rs.net. E esta é a campanha que o Simpro está desenvolvendo, para que você conheça bem mais. A saúde do professor está no limite, onde vem o coraçãozinho aqui, anti-estresse. Para os professores, pode fechar um pouquinho mais aqui, Bruno, só para mostrar realmente a campanha desenvolvida pelo Simpro. Continuando aqui ainda no escritório de advogados Sabedote, esclarecendo os pontos do Simpro, Sindicato dos Professores, vamos falar agora com o Dr. Hercy Marcos Sabedote, advogado trabalhista que atua há mais de 20 anos na esfera do direito do trabalho. Dr. Hercy é membro da Associação Gaúcha de Advogados Trabalhistas e da Associação Americana de Juristas. Atualmente trabalha como assessor jurídico junto ao Simpro Caxias do Sul, além de manter atendimento em seu escritório aqui na Rua 18 do Forte, aonde nós nos situamos agora. Dr. Hercy Marcos Sabedote, o que é o Simpro Caxias e quem ele representa? O Simpro Caxias é o sindicato que representa os professores das escolas particulares, ou seja, aqueles professores que têm carteira assinada. E esses professores podem ser de 3 níveis: o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino universitário. Dr. Hercy, quais as funções dos advogados do Simpro Caxias? A nossa função é no atendimento particular dos professores em matérias que eles tenham dúvidas. Também fizemos ajuizamento de ações, tanto coletivas quanto individuais. Também damos atendimento à diretoria do Simpro Caxias em ações particulares ou em ações da própria diretoria. Mas o nosso trabalho mais importante atualmente é na questão dos dissídios e das convenções coletivas de trabalho. Uma pergunta ainda esclarecedora. Todas as pessoas falam do tal dissídio, mas poucas sabem o que é. O senhor poderia explicar rapidamente o que são os dissídios coletivos ou convenções coletivas? Os dissídios coletivos ou convenções coletivas são uma fórmula particular da justiça brasileira, onde as partes e a própria justiça criam leis, que deveria ser do poder legislativo. No caso dos dissídios, é uma lei que dura durante um determinado período entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal. Por exemplo, no caso do Simpro, o dissídio vale do dia 1º de março de 2010
até o dia 28 de fevereiro de 2011. Neste período, esses direitos valerão, a Justiça reconhecerá esses direitos e as escolas terão que cumpri-los. E quais são os principais direitos conquistados nos dissídios ou convenções para os professores das escolas privadas de Caxias do Sul? Nesses 20 anos de trabalho, eu considero que as principais conquistas do sindicato foram o piso da categoria, a irredutibilidade de carga horária e de salário, um adicional de horas extras hoje em 100% e, o mais recente, o plano de saúde. Vou explicar. Temos um piso salarial que nenhum professor pode ganhar menos do que estabelecido na convenção. E ele tem hoje um bom piso graças à luta que os professores tiveram, principalmente na questão dos planos econômicos, que graças ao bom trabalho da diretoria, uma diretoria honesta e trabalhadora do Simpro, nós conseguimos que nenhum plano econômico retirasse vantagens, ou pelo menos nós mantivemos os valores que a inflação comia do trabalhador. Um avanço, uma questão muito importante para os professores é a irredutibilidade de carga horária e salário. Ou seja, quem está ouvindo vai entender assim: um professor que tem 20 horas num ano, ele não pode simplesmente ser baixado para 15 ou 10 horas no ano seguinte. Ele tem que ser mantido, salvo se houver condições ruins para a escola, onde ela possa fazer essa redução. Mas em condições normais, o professor não pode um ano ter 20, um ano ter 10, um ano ter 30. Ele tem que ter uma continuidade no seu salário, no seu padrão de vida. A questão das horas extras eu acho importante porque neste período de um ano, a cada ano é renovado, cada hora extra de um professor é de 100%. Ou seja, isso força com que as escolas contratem novos professores, ajudem outros professores e não diminuam o seu quadro e forcem os professores a fazerem hora extra. E, finalmente, assim como um grande avanço dentro das mais de 60 vantagens ou cláusulas que nós temos no dissídio, é o plano de saúde. A escola particular tem direito a plano de saúde, que se sabe que é uma das melhores garantias hoje para qualquer trabalhador. Há outros ganhos, como o adicional de tempo de serviço, o adicional de aprimoramento acadêmico, a garantia de emprego para o professor que está se aposentando. São grandes vantagens. Mas eu situo essas 4 que eu falei como vantagens do professor. Para que neste ano de 2010, 2011, 2012 se mantenham, eu sempre digo, tem que haver uma união entre o sindicato e a sua categoria, que felizmente o Simpro hoje é um dos melhores sindicatos da cidade. Esses foram os pontos esclarecedores para a classe dos professores. Dúvidas que foram esclarecidas aqui com o Dr. Essi Marcos Sabedotti. Mais algum ponto esclarecedor que possa ser benéfico à classe? Estamos colocando à disposição de todos os professores e trabalhadores em geral que tenham qualquer dúvida o nosso e-mail, que é o emsabedotti@via-rs.net, para que possam fazer perguntas, esclarecimentos, possam fazer sugestões a nós, ao escritório, para que possamos melhorar o nosso atendimento. E estamos à disposição todo o horário comercial e não deixaremos ninguém sem a devida resposta. Muito obrigado.